Olá, alunos Universo. Mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar dos estudos da linguagem de uma forma bem específica, porque é aquele momento em que todos deveriam ter uma base, né, do que nós iríamos estudar, já passou. Então agora, de uma forma bem específica, nós iremos tratar dos estudos da linguagem, onde hoje nós iremos tratar especificamente da formação de palavras. Vocês já devem ter recebido, né, esse material, mas iremos tratar de uma forma bem minuciosa, tá? Até porque o primeiro momento foi um momento de recapitulação, né, daquilo que vocês tiveram nos anos anteriores, né? Então, hoje nós iremos tratar da estrutura das palavras na língua e as unidades mínimas, né, que formam uma palavra, tá? Vejam, sabemos que, já aqui no texto, né, a nossa memória contém um grande acervo de informações linguísticas que é acessado quando precisamos atuar em determinadas situações comunicativas. Essas situações comunicativas são as do dia a dia, tá? Então ele diz aqui, ó, as palavras estão entre essas informações e são escolhidas conforme a situação de enunciação e que são combinadas a fim de transmitirem os significados que desejamos, considerando-se o contexto, os interlocutores e as intenções comunicativas. No entanto, antes da seleção e da utilização das palavras, ocorre a combinação de dados e informações a respeito de partes menores, nas quais essas palavras podem ser divididas. Cada uma dessas partes é chamada de morfema. Então, hoje o nosso objeto de estudo chama-se morfemas. O que são os morfemas propriamente ditos, né? Aqui já tem uma pequena definição, segundo o gramático Evanildo Bechara, que por sinal já mandei para vocês, né? Numa outra ocasião, mandei para vocês essa gramática, né, desse linguística, né, que é o Evanildo Bechara, tá? É muito boa, gente, vocês podem pesquisar. E aí, vejam só, aqui é uma definição, tá, que a editora, ela traz para que a gente possa ter como um aporte teórico, uma base teórica. Mas vejam, a gramática, ela não pode ser uma única fonte de conhecimento da língua portuguesa. A língua portuguesa, como nós já discutimos, ela é ampla. Eu preciso de entender a língua portuguesa como um todo, como a questão de morfologia, de semântica, tá? Da fonologia. Então a língua ela é muito ampla. E aqui a gente já tem, né, uma definição, segundo o Evanildo Bechara, que diz, chama-se morfema a unidade mínima significativa ou dotada de significado que integra uma palavra. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa árvore linguística, tá? Vejam, aqui nós já temos uma palavra como uma raiz, né? A palavra ferro. Tá vendo aqui, ó? Não sei se está dando para vocês. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Vejam, a palavra ferro, tá vendo? Ela é a raiz de muitas outras palavras que originam, né? Derivam, na verdade, né? Outras palavras. Por quê? Porque ela é a raiz, tá? E aí a gente tem aqui, ó, todo o processo de morfema quando a gente trata de aferrar, aferrolhar, ferrolho, ferradura, ferrugem. E isso vocês vão entender, porque nesse processo aqui nós estamos tratando da unidade mínima, certo? Que é justamente os morfemas. Dentro dos morfemas,
nós temos os afixos, que aí é a parte do emprego, né, dos prefixos e sufixos. Mas ainda falando sobre os morfemas, tá? Vamos entender melhor o que são os morfemas. Vejam só, gente, imagine o morfema, ele funciona, tá? Como uma estrutura, certo? Ou estruturas que são portadas de significados ou indicadores que se unem para a formação de uma palavra, certo? Vamos imaginar uma parede, certo? Que para ela ser formada, obviamente, ela precisa de tijolos. Então vejam, é como se os morfemas fossem os tijolos, certo? E a palavra fosse a própria parede, tá? Imagina aí, uma parede, para ela ser formada, ela precisa de tijolos. Então, no ponto de vista linguístico, né? Os tijolos são os morfemas, as unidades mínimas, né? E a palavra formada é a parede. Então vejam, a partir da união dos tijolos, ou seja, dos morfemas, é possível construir a parede, tá certo? Que é a nossa palavra, tá certo? E aí, nesse sentido, o que é que a gente pode denominar de morfemas? Vejam, morfemas, voltando lá em cima. Unidade mínima, significativa ou dotada de significado, que integra a palavra. Eu estou trazendo para vocês, melhor exemplificando, a construção de uma parede. Então, uma parede para ser formada, ela precisa de tijolos. Esses tijolos, vamos imaginar como essas unidades mínimas para formar a palavra. Então, os tijolos vai fazer o papel dos morfemas para que possa formar a parede, que é a palavra, tá certo? E aí, dentre os morfemas, denominamos os seguintes: radical, afixos, que são os prefixos e os sufixos, desinências, vogal temática, tema, vogal e consoante de ligação. É o que nós iremos tratar. E aqui, gente, nós já vimos, certo, que dentro dessa árvore linguística, se nós observarmos, em sua raiz está a palavra ferro. E aí guarda bem isso aí para vocês entenderem aonde que nós iremos chegar, tá certo? Mas seguindo os nossos estudos, chegamos até o radical. Professor, o que é o radical? Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera para vocês poderem acompanhar. Desculpa só. Pronto aí. Ótimo. Vejam, gente. Estamos falando de radical. Radical. Vamos primeiro na definição que o texto traz aqui, ó. O radical é a parte fixa da palavra. A partir de um mesmo radical, diferentes palavras podem ser formadas, atribuindo-lhes uma base comum de significação. É o caso, por exemplo, do radical menim. Antes, deixa eu ver se eu tenho uma contribuição aqui. Bom, aqui, ó. Bom, os morfemas, vejam. Ainda tratando dos morfemas, antes de nós entrarmos no radical. Vejam. Morfemas, unidades providas de significação que formam as palavras. Dentro dos morfemas, nós temos os morfemas lexicais, que são aqueles cuja significação que formam as palavras. Morfemas lexicais, aqueles cuja significação nos remete a noções do mundo objetivo e subjetivo, ou seja, ações, estados, qualidades e seres. E a gente vai ver isso lá nos exemplos que nós trouxemos. E aí nós temos os gramaticais, aqueles que só possuem a significação no universo da língua, ou seja, uma análise mórfica, divisão de palavras
em seus elementos mórficos, tá certo? Bom, aí a gente já estava tratando do radical, não é? O radical, a parte de um mesmo radical, diferentes palavras, a partir, né? A partir de um mesmo radical, diferentes palavras podem ser formadas, atribuindo-lhes uma base comum de significação, que é o caso do exemplo do radical menin. A partir dele podemos formar outras. Por exemplo, se eu acrescentar aqui, ó, o morfema a, vai ficar menina. Os vai ficar meninos. E aí, ada. Então, eu tenho em sua raiz, tá certo? Menin. Se eu acrescentar o sufixo ada, eu terei meninada. Se eu acrescentar o sufixo ice, vai ficar meninice, tá certo? E aqui como outros exemplos, ó, o amar, amado, amável. Então veja que esse processo aqui, certo? É o que nós justamente chamamos de afixo, que é o que está aqui, ó, o nosso próximo tema. Quando eu acrescento esses morfemas ou essas estruturas que modificam o radical da palavra, tá? Então eu estou afixando. E quando eu afixo, eu estou acrescentando o morfema derivacional, ou seja, outras palavras irão se derivar a partir do radical. Se eu tenho menin como radical, eu acrescentando um morfema derivacional, ou seja, o afixo, que o afixo é o emprego do prefixo e do sufixo, tá certo? Então, ainda falando sobre o radical é o núcleo semântico e estrutural da palavra. Funciona como o alicerce da palavra. Para sabermos o radical de uma mesma palavra, basta que peguemos uma palavra e palavras derivadas, como, por exemplo, menin, certo? Outras palavras irão se derivar, como o próprio, vamos voltar lá naquele ferrugem aqui, ó. Vejam, tá vendo aqui, ó, o ferrugem? Deixa eu voltar aqui para vocês a câmera. Desculpa, gente, mas é porque a gente tem que se readaptar, né? É o que nós estamos fazendo nessa pandemia. Então vejam, gente, aqui, ó, na palavra ferrugem, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ferrugem. Ferrum. Desenferrujar. Enferrujar. Então, quando eu pego o radical é fer. Quando eu pego o radical, certo? E aí eu começo a formar palavras semelhantes, certo? Que a gente chama de derivação. Então eu sei que a mesma estrutura ela não vai modificar, tá vendo? Ó? Se eu tenho a estrutura fer, então eu tenho desenferrujar, ferrenho, ferraria. Então a estrutura, ou seja, o fer, certo? Não vai ser modificado. Ele vai ser sempre essa mesma estrutura. Agora, se eu acrescentar os afixos, que sejam os prefixos, no caso aqui, ó, de desen, e eu acrescentar também o sufixo, ou seja, aqui, ó, o jar, tá? Então, eu tenho desenferrujar. Então, nesse processo aqui, eu afixei. Eu coloquei o prefixo, que vem antes, e o sufixo, que vem depois. Tá certo? Então, vamos voltar lá, aqui, na questão dos afixos. E aí, mais uma vez, eu vou virar aqui a câmera. Vejam, gente, neste caso aí, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Vejam só, nesse caso, tá? Dos afixos. Deixa eu só... Vejam, gente, nesse caso dos afixos, tá? Quando acrescentamos outro morfema ao radical da palavra, seja antes ou depois, denominamos esse processo de afixos. E os afixos, como nós já vimos, são estruturas que se ligam ao radical de uma palavra, acrescentando-lhe um outro sentido.
ou até mesmo modificando a classe gramatical. Os afixos, como já tratamos, né, anteriormente, ele antes do radical, ele chama-se o prefixo. E ele em seguida do radical, ele chama-se o sufixo. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Se numa palavra eu acrescento antes do radical, eu tenho o prefixo. Vamos ver aqui o caso de amor. Eu acrescentei o prefixo desamor ou o prefixo des. A palavra, ela já modificou o sentido. Amor é amor, amor puro, amor próprio, não é isso? Des significa não, tá certo? No sentido negativo. Então, quando eu acrescento o prefixo antes do radical, então eu tenho aí uma fixação. E aí eu prefixei a palavra amor. E a mesma coisa com ventura, tá? Eu coloquei o 10, então ficou a palavra desventura. Então veja, aqui são alguns exemplos de prefixos, tá? Que podem ser o 10, o em, o infra, o contra, o pré, o semi, o super, o pró ou o protó, tá certo? E por aí vai. Entendido, gente? Vamos ver agora o sufixo, né? Vamos ver como é que a gente emprega o sufixo. Vejam, deixa eu novamente virar aqui a câmera. Pronto, gente. Então, nós estamos no sufixo. Sufixos são morfemas colocados depois do radical. Também modificam o sentido da palavra ou a sua classe gramatical e podem ser usados em muitas situações, assumindo funções diversas. Os sufixos mais comuns, tem outros, tá? Não são só esses, não. Então, nós temos o oso, quando eu coloco a partir da palavra amor, tá vendo? Amoroso, gosto, gostoso, fastio, fastidioso, tá vendo? Uinho, usinha, uão, aqui ó, o NTE, tá? Uista, uísmo, mente, tá? Então todos esses aqui, eles modificam o sentido ou a classe gramatical. Por exemplo, no caso formalmente, certo? Esse sufixo acrescentado no radical, ele já passa a ser um advérbio. Tá vendo? Ele já passa a ser um advérbio, tá? O mente, tá certo? E por aí vai, o ismo. E aí, se a gente for estudar a estrutura de cada um de uma forma bem específica, é realmente aquele iceberg, né? Como nós vimos. Porque cada uma delas aqui, ó, tem um significado, certo? Mas aqui estamos tratando de sufixo. Então, os mais comuns são esses. Mas existe diversos, tá? Bom, aí agora a gente vai tratar das desinências. O que são as desinências? Aqui, ó, no texto, desinências são morfemas flexionais. Aí, neste caso, já passa a flexionar, tá certo? Empregados para promover variações em substantivos, adjetivos e verbos, sem implicar a alteração da classe gramatical. As desinências podem ser nominais ou verbais e indicam a variação de gênero e número, quando usados em substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e artigos, e variação de modo e tempo e de número e pessoa, quando usadas em verbos. Então, as desinências, elas podem ser nominal de gênero, nominal de número, verbal modo temporal e desinências verbal número pessoal. A gente vai entender isso bem direitinho, tá? Mas antes, gente, deixa eu só acrescentar para vocês que a desinência, ela é o tipo específico do sufixo que flexiona uma palavra, tá?
Ela, como nós já vimos aí, se subdivide em dois grupos, nominais e verbais. Os nominais, né, quando ocorre os nomes, ou seja, quando a gente utiliza nos substantivos, né, nos adjetivos, como está aí no texto, né? E as verbais, que indicam modos temporais e números pessoais. Aí aqui eu também trouxe uma contribuição para vocês. Desinências, deixa eu ver lá nas desinências. Cadê as desinências? Pronto, aqui ó. Verbais, vejam. Aqui nós temos a palavra amávamos. Então veja, o am é o radical da palavra, certo? A raiz, né? O a, ele possui aqui a função da vogal temática, que nós vamos ver também, certo? O var, ele já possui a desinência modo temporal. Que modo temporal é esse, professor? Do pretérito, do perfeito e do indicativo. Digamos que nós fôssemos analisar a palavra amava. Então, o am é o radical, o a vogal temática, o var é a desinência modo temporal, certo? No tempo do verbo pretérito imperfeito do indicativo. Mas a palavra é amávamos. Então, o mós aqui funciona como desinência número pessoal, ou seja, da primeira pessoa do plural, tá certo? Então, aqui é uma análise mórfica, tá certo? Da palavra amávamos. Então, voltando lá, a desinência, ela é empregada para promover variações em substantivos, adjetivos e verbos, no caso lá do verbo amar, tá certo? Então, a desinência, ela é responsável para flexionar uma palavra, tá certo? E aí, ela pode ser nominal ou pode ser até mesmo verbal, tá certo? Vamos mais na frente. Aqui nós temos uma tirinha, né, que vocês vão receber esse material. E aí a gente chega até a vogal temática. Professor, o que é a vogal temática? Vejam só. Aqui no texto, a vogal temática é aquela que se liga ao radical e forma um tema. Os temas podem ser nominais ou verbais, e é eles que se acrescentam às desinências. Na palavra mesa, por exemplo, a vogal temática é a. No estudo das palavras, é importante diferenciar os conceitos de vogal temática de desinência. Em português, todas as sílabas precisam ser apoiadas em uma vogal, para saber se a vogal final de uma palavra é uma desinência ou uma vogal temática. Observe, veja, aqui nós temos armário e mesa. Ambas as palavras em gênero, sendo assim como a vogal final não indica essa variação, ela é uma vogal temática. Ou seja, é nela que serão apoiadas as outras desinências. Agora vamos ver aqui, ó. Aluno, aluna. Nesse caso, a vogal final modifica o gênero da palavra sem alterar o seu sentido essencial. Portanto, ela é uma desinência de gênero. Aí a gente tem mais um exemplo aqui, ó. Além de indicar as desinências, as vogais temáticas... Cadê? Onde foi que nós está? As vogais... Além de indicar as desinências, as vogais temáticas também aparecem em palavras absolutamente distintas, com sentidos diferentes. Por exemplo, boto, bota, rodo, roda. Assim, é a partir da função que a vogal exerce na palavra que é possível identificar se ela é uma vogal temática ou uma desinência. Veja, a desinência, tá? Aliás, as vogais temáticas são vogais átonas. Por exemplo, o A, o E e o O no final de palavras e que não indicam essa flexibilidade de gênero, tá certo? Eu trouxe também aqui a contribuição na vogal temática. Deixa eu achar aqui a vogal temática. Cadê a vogal temática? Pronto, vogal temática aqui, ó. Vejam,
No exemplo aqui, ó, a palavra montanha, empate e carro, tá certo? Que nós falamos das terminações das vogais A, E e O. Vejam, no exemplo das palavras montanha, empate e carro, eles não expressam a flexão do gênero. Ou seja, não existe montanho, não existe empate ou carro macho ou fêmea. Tá certo? Empate macho, empate fêmea, carro macho, carro fêmea. Ou seja, não há essa flexibilidade. Tá certo? Neste caso aqui, aí a gente volta lá e vê como ele diz aqui, ó. É aquela que se liga ao radical e forma um tema, tá certo? O que é um tema, professor? Tema é a junção de um radical a uma vogal temática. A partir dele é que são acrescentados outros termos formadores de palavras, tá certo? Claro aí, gente, a função da vogal temática. Agora, se nós observarmos e vermos, né, o emprego de uma vogal temática, tá? No verbo, aí ela já tem uma função diferente. Por que, professor? Uma função diferente. Vejam, no caso das vogais A, E, I, somadas a um radical verbal, definem as três conjugações do português. No caso, o A vai indicar que aquele verbo pertence à primeira conjugação. O E vai indicar que o verbo pertence à segunda conjugação. E o I vai indicar que o verbo é da terceira conjugação, tá certo? Então existe sim essa diferença, tá? E aí já mudam as configurações, tá certo? Vamos agora à vogal e consoante de ligação. Gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo, isso vai servir para a vida de vocês, tá certo? Porque automaticamente nós fazemos essas utilizações todos os dias, tá? Então não pensem apenas que vocês devem estudar simplesmente por conta da aplicação da prova, não. Vocês têm que estudar para aplicação na vida, no cotidiano. E obviamente quando vocês forem fazer uma seleção ou participar de uma avaliação, vocês serem bem avaliados, apesar que eu não concordo dessa questão da avaliação, né? Porque ela é exclusiva, né? Mas é o sistema que nós temos. Então, vamos estudar. Vejam, vamos agora falar de vogal e consoante de ligação. As vogais e as consoantes de ligação são elementos mórficos que funcionam como ligantes, não apresentando significação. Normalmente, eufônicos são usados para facilitar a pronúncia das palavras. Veja, eu tenho também aqui uma contribuição de fora, tá? Vejam, aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Pronto. Vejam. As vogais de ligação, certo? Elas não funcionam como morfemas, tá? Que fique claro isso aí, tá? Então, vejam. Quando eu tenho aqui, ó, a palavra ultrassom, vejam, na palavra ultrassom, antes essa palavra era escrita com hífen, tá? E com a retirada do hífen, ficaria ultrasom, certo? O hífen foi retirado, então ficou a palavra ultrasom. Vejam, um S entre as vogais, ele funciona com o som de Z, então ficaria ultrasom. Você vai amanhã no médico, vai fazer uma ultrasom. Eu preciso que você me traga uma ultrasom. Esse som ficaria diferente, não é isso? Então, o eufênico, tá? Aliás, o eufônico, que a palavra que a gente viu lá no texto aqui, ó, eufônico, certo? Eufônico significa um som agradável, tá? Evita-se que o som desagradável desapareça. Então vejam, se a gente colocar ultrasom, né, precisamos de utilizar o eufônico. Então o eufônico é aquele som agradável. Então pensando nisso, certo? Pensando nisso, os linguistas, né, nossos linguistas, acrescentou aqui uma consoante
para fazer e melhorar esse som, o som se tornar agradável. Então, entre ultrasom e ultrassom, o recomendável é ultrassom, não é isso? Acrescentando mais um S, tornando a palavra com dois S's, tá? E trazendo um sentido adequado, né? Àquilo que nós utilizamos. O mesmo aconteceu com cafeicultura. Veja, antes era cafécultura, tá? E aí colocou-se uma vogal de ligação para o som ficar mais adequado. O mesmo com parisiense, sem o i de ligação, sem a vogal de ligação, ficaria parisense. Ou até mesmo cafécultura, né? E na palavra cafeteira, ficaria a palavra cafeeira, né? Não soaria estranho, né, esse som? Então, voltando lá na nossa plataforma, nós temos aqui a palavra chaleira. Veja, formada pelo radical chá, mais o sufixo eira. Veja, ligados pela consoante L. E aí já soa diferente, né, gente? A gente já percebe que no caso aqui, ó, quando a gente acrescenta a consoante L, né, fica chaleira. E a mesma coisa, gasômetro. Antes era gás, metro. E aí ligando a vogal O, que não tem valor significativo, tá certo? Apenas é uma vogal de ligação, tá? Então ficou gasômetro, tá? Então vejam, acrescentando essas consoantes e vogal de ligação, a gente percebe que a própria pronúncia, assim como o som, quando nós pronunciarmos, ele fica mais agradável, né? Imagine nós chegarmos numa casa e dizer, ah, você não tem chaeira não? Chaeira, né? Não, é chaleira, né? Veja como soa diferente. A mesma coisa naqueles exemplos lá. Vamos ali fazer uma ultrasom, né? Soa diferente. Então, a consoante, né? Funcionando como consoante de ligação, ela melhora, né, essa pronúncia, torna a pronúncia mais adequada. E a mesma coisa com cafeicultura, parisiense e café. Então, a vogal e consoante de ligação, certo? Eles funcionam, tá? Como uma ligação, o nome já diz. Eles ligam, é uma ponte, né? Que na verdade essa vogal e essa consoante por si só, certo? Ela não tem nenhuma valor significativo, tá certo? Ela apenas funciona como uma ligação, certo? E aí, gente, o que é que nós temos mais aqui? Deixa eu ver aqui. Bom, aí a gente tem aqui um exemplo, né? Uma palavra pode ter vários morfemas. Na palavra doidinha, por exemplo, há 3. Doid, radical, inha, o sufixo, e o a, desinência de gênero. Se fosse o o, funcionaria como desinência de gênero masculino. E aqui desinência de gênero feminino. Então, gente, vejam, aqui a gente tem mais uma investigação que vocês devem fazer, tá? E aí a gente já tem atividades, né? Mas as atividades que vão chegar para vocês serão outras, tá? Bom, nós estudamos de uma forma bem específica, tá? Os estudos e formações de palavras, tá? Aqui nós vimos o que são morfemas, tá certo? Não é? Que são as unidades mínimas que, acrescentadas antes ou depois, como forma de prefixo e sufixo, não é? Muda o sentido da palavra, tá? Quando a gente emprega tanto o pré, antes do radical, e da palavra. Vimos o que é radical, o que são os afixos, que é justamente o morfema derivacional que nós atribuímos como prefixo e sufixo, tá? A partir daí, então, a gente sabe como que uma palavra ela se modifica. E nesse tempo, nós temos as questões do neologismo,
neologismo. Depois pesquisa, gente, tá? Nas atividades eu vou pedir para que vocês pesquisem sobre o neologismo. O que é o neologismo, tá? A gente vai entender mais à frente, mas eu queria que você já tivesse uma visão do que nós iremos estudar mais na frente. E está ligado ao nosso dia a dia, tá? O neologismo, ele está ligado ao nosso dia a dia. Então, gente, vejam, nesse primeiro momento, de uma forma bem específica, tá? Nós estudamos as unidades mínimas de uma palavra, que são os morfemas. Considerados morfemas, nós temos o radical, os afixos, que são o emprego de prefixos e sufixos. Nós temos as desinências, vogal temática, a diferença de uma para outra. Nós vemos também o tema, a vogal e a consoante de ligação. Então, aprofundem os seus estudos, tá certo? E aí vem aquela pergunta: professor, e a gente utiliza isso no dia a dia? Sim, utilizamos sim, tá? E aí é importante, né, que você saiba a origem das palavras que você pronuncia, não é? Esse mecanismo, como que funciona, tá? Então, quando a gente fala da questão do neologismo, que eu pedi para vocês pesquisarem, eles estão ligados à questão dos afixos, não é? Como que eu emprego o afixo no dia a dia, né? Como eu utilizo os pré e os sufixos no dia a dia. Então, o neologismo, ele está ligado, tá, justamente nesses empregos, tá certo? E na questão do radical, né? Porque nós temos o radical da palavra, ou seja, a estrutura da palavra, não é isso? Então, quando você entender o conceito de neologismo, você vai entender melhor o que é o radical, o que são os afixos, tá? E aí as origens das palavras que nós pronunciamos hoje no nosso dia a dia. Então, gente, vejam, você precisa estar preparado para a vida. Vamos tirar da cabeça da nossa ideia que nós só precisamos estudar porque iremos passar por uma avaliação. Não, isso aí não deve existir na sua cabecinha. Você tem que estudar para a vida, tá? Porque você no ensino médio, logo vão lhe cobrar. Aonde você chegar e disser que faz parte do ensino médio, então as pessoas vão olhar para você diferente, tá? E aí, para que você possa ter uma boa graduação, né, que já está beirando aí a graduação, né, que a gente tem que pensar na graduação. Então, para que você possa ter uma boa graduação, né, e galgar, né, a vida acadêmica através das pós-graduações, né, dos mestrados, dos doutorados e pós-doutorados, é importante que ainda no ensino médio você tenha essa base, tá, de como você estuda a formação de uma palavra, tá certo? Então, o nosso estudo hoje, o nosso objeto de estudo é palavras em formação 1, tá certo? E aí passamos pelos morfemas derivacionais, tá certo? Que são as unidades mínimas de uma palavra que, quando acrescentado ao seu radical, modifica o sentido, tá certo? Então, gente, estuda, tá? Internaliza, tá? Vai chegar as atividades para vocês e vamos tratar quaisquer dúvidas. Vocês entram em contato comigo através do WhatsApp ou até mesmo do e-mail e bola para frente, tá? Que tudo passe logo, que você e sua família se cuide, logo nos encontraremos e breve retomaremos esses e outros conteúdos de uma forma bem minuciosa. Tá bom, gente? Deus abençoe.
Abraços do professor Dionísio.